Esse programa contém imagens e relatos. Dos recordes e ele me disse que o recorde ainda está valendo. Não é o tipo de história que você associa aos soldados japoneses da Segunda Guerra. É assim que costumamos nos lembrar das tropas japonesas na Segunda Guerra. No início, eles pareciam invencíveis. Japão e China entraram na guerra em 1937. Os japoneses esmagaram os exércitos chineses e exterminaram os civis. Em 1940, as forças japonesas tomaram o controle da Indochina, uma colônia francesa, hoje conhecida como Vietnã. E o Japão assinou o pacto tripartite com a Alemanha nazista e a Itália, se tornando aliado de Hitler e uma das potências do eixo. Nazistas e japoneses concordaram que Hitler iria conquistar a Europa, enquanto a Ásia se tornaria um império japonês. Em 7 de dezembro de 41, a armada japonesa atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Nos meses seguintes a Pearl Harbor, as forças japonesas esmagaram as bases do poder colonial do Ocidente. Hong Kong, Singapura, as Índias Orientais Holandesas, as Filipinas e Myanmar, uma colônia britânica parcamente defendida que os japoneses conquistaram facilmente. Em apenas 6 meses, as forças japonesas conquistaram mais de 4 milhões de quilômetros quadrados em territórios. Para vencer tão espetacularmente, eles vasculharam uma das florestas mais agressivas, densas e perigosas da Ásia e que as potências ocidentais pensavam que nenhum exército conseguiria. Como foi que quase 1000 desses habilidosos lutadores da floresta acabaram na barriga dos crocodilos de Runway? É um jeito grotesco de morrer. É. Vamos ver se tem um crocodilo aí por perto. É. Tem um pequeno canal ali. Talvez a gente deva ir perto do rio principal. Vamos olhar aqueles tocos escuros. Tem um ali? RJ, olha. Depois da beirada, naquela parte. Eu acho que é só um pedaço de madeira. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa debaixo d'água. E aí, alguma coisa? Tá bem turvo. Não tem a visibilidade ideal. Vamos ficar de olho. Eles podem estar descansando ou tomando sol. É bem difícil de dizer o que eles podem estar fazendo, né? Vou tentar mais um pouco e vou pro vilarejo. Tá, eu vou entrar no manguezal e ver se eu consigo ver alguma coisa em terra. Valeu. Os manguezais não estão mostrando nada que confirme a história do massacre dos crocodilos. Vilarejo Siquipia, Runway. Vou tentar outra fonte. Os testemunhos dos birmaneses sobreviventes da guerra. Qualquer um daqui que seja velho, com certeza se lembraria de uma coisa tão lúgubre e estranha quanto o massacre de crocodilos. Ching Aung Sei, moradores de Runway. Ting Aung e Sei eram jovens quando a Segunda Guerra Mundial chegou à ilha Runway. Os japoneses fugiam dos soldados britânicos e iam atravessar o córrego. É isso mesmo. É. A gente correu para aqui a Aung Shont do outro lado. E depois que eles fugiram, a gente não sabia se estavam mortos. A gente viu as jangadas deixadas pelos japoneses, mas nós não conseguíamos saber quem estava morto e quem estava vivo lá. Esses homens lembraram que os japoneses tentaram fugir, mas eles não estavam aqui para testemunhar o massacre. Embora tenham histórias de crocodilos locais, grandes, famintos e perigosos. Um conhecido nosso estava lavando as nós não pernas de dentro sabíamos, de um barco no rio. É isso mesmo. Ele estava pegando a perna dele. O crocodilo, é isso mesmo. Quando ele pegou, E o ele crocodilo disse que atacou. saiu correndo, eu vi. É. Ele estava lá. Ele estava lá. O crocodilo pegou a perna dele. Pegou a perna dele e decepou a perna dele fora. É isso mesmo. Mas se você Pegou está da perna pensando que só queriam me provocar, pense de novo. Todos os anos, cerca de 150 pessoas são mortas por crocodilos. E os crocodilos de água salgada são os mais agressivos.
Os crocodilos vão mesmo atrás dos seres humanos. E agora sabemos que as pessoas aqui já foram atacadas. Mas onde estão os crocodilos assassinos de Runry? Talvez RJ tenha mais sorte nos manguezais. Oh! Oh, por favor. O senhor tem medo dos crocodilos? Ai, caramba, não dá. Eu tô indo cada vez mais fundo aqui. Ah, esse é um lugar perigoso pra ficar de bobeira se você for uma presa. Mas esse homem me disse que vem aqui todos os dias pescar e nunca se preocupou com os crocodilos. Aqui não é perigoso? Não tem crocodilo. Nunca? Não tem perigo aqui. Então é seguro. Esse manguezal é bem traiçoeiro. Ele te suga e quase tudo é areia movediça. Mesmo sem os crocodilos, esse lugar já me dá arrepios, cara. Olha esses galhos pequenos e afiados que ficam pra fora. Quanto mais eu entrava no manguezal, mais preso eu ficava. Essa não é a ideia de rota de fuga de alguém. Mas em 1945, quase 1000 soldados japoneses tentaram escapar dos aliados por aqui. Nossa, aqueles caras deviam estar realmente desesperados. Mas é tão estranho, porque eu ainda não vi nenhum crocodilo. Eu não tô vendo nada nos arredores e a impressão que eu tenho é que eu não fui muito longe da água. E isso tá dificultando para eu encontrar eles. Talvez eu volte um pouco na minha rota. Ah, cara, eu preciso de um banho. E aí, como é que foi? Foi bem. Como foram as coisas para você? Eu conheci esses dois senhores no vilarejo. Eles falaram sobre a fuga dos japoneses e que viram alguns barcos de bambu, mas não testemunharam o fato e não podem dar mais detalhes. O cara com quem eu conversei, ele riu quando eu mencionei isso. Então, eu acho que temos que olhar onde esses crocodilos assassinos ficam e como eles poderiam matar tantas pessoas. E tem um lugar que a gente pode fazer isso e ter um pouquinho mais de informações. Ótimo. Vamos nessa. RJ e eu estamos investigando a história de um massacre recorde que aconteceu na ilha birmanesa de Runry no fim da Segunda Guerra Mundial. A história diz que mais de 900 soldados japoneses encontraram a morte nas garras de crocodilos gigantes. Mas será que os crocodilos mataram mesmo tantos homens de uma só vez? Para descobrir, a gente vai se aproximar desses supostos criminosos reptilianos. Qual é a idade? Há uns 2 anos. Antique, vice-diretor, Fazenda de Crocodilos. Eles crescem uns 30 centímetros por ano. Esse aqui tem quase o tamanho dos nossos braços. Ele tem 3 anos. Talvez quase uns 3 anos. Nossa! Eu tô com pena do bicho. Calma. Esse bicho tem um peso bem significativo, Eu tô feliz só de te ver segurar isso. Quer segurar? Segurar um bebê crocodilo é incrível. Mas nós precisamos encontrar os grandões. Que isso? Essas águas estão literalmente infestadas de crocodilos.
Esses bichos são enormes. Qual o tamanho deles quando chegam aqui? O menor tinha 3 metros e o maior tinha quase 6 metros. Uau! Isso é mais que 3 vezes o tamanho de uma pessoa adulta. E quando eles crescem, quanto eles conseguem comer? Eles podem comer de 5 a 7% do peso corporal. Usamos essa proporção para os alimentar. Os crocodilos não são gulosos como outros animais. Um crocodilo desse tamanho pode comer um humano? Sim. Você já ouviu falar do massacre da ilha de Runry? Eu já ouvi falar sobre isso. Quantos crocodilos seriam necessários para comer mais ou menos entre 900 e 1.000 pessoas? O que é que o senhor acha? O senhor acha que isso seria provável? É provável que fossem entre 1.000 a 1.500 crocodilos para comer 1.000 pessoas. Estamos falando que um crocodilo come uma pessoa. Para 900, 1.000 pessoas, é possível com mais de 1.500 crocodilos. E eles precisariam ser maiores que 3 metros. Pelo menos é possível, mas acha provável que tivesse na ilha de Runry tantos crocodilos juntos de uma vez? Para Tantak, não é provável. Ele nos contou que os crocodilos têm uma natureza territorialista. Um crocodilo adulto precisa de muito espaço vital. Se cada crocodilo tiver devorado um único soldado japonês, é bem improvável que tivessem crocodilos suficientes no manguezal para comer mais de 900 homens. Dá pra ver que eles estão com muita fome, mas isso aqui são os peixinhos pequenos. Eu não consigo ver como eles acabariam com 900 a 1.000 pessoas adultas. Também não acho que faça sentido. Seria preciso mais que 1.000 crocodilos para matar esse tanto de gente. Talvez as pistas do que realmente aconteceu naquela noite em Runry não esteja no comportamento dos crocodilos. Talvez esteja no comportamento dos japoneses. Como foi lutar em uma selva birmanesa? Olha, vou te contar, tem um lugar que eu sempre quis ir, é lá no norte. Acho que vamos encontrar respostas lá. Tá bom. O que RJ ainda não sabe é que espero que o lugar para onde vamos nos dê pistas para os 2 mistérios da Segunda Guerra. O massacre dos crocodilos de Runry e a desconhecida história do meu herói particular da Segunda Guerra, que lutou na Birmânia mais de 70 anos atrás. Estrada Tidin, Colinas Tin. Aqui são as colinas Tin, na fronteira oeste com a Índia. Essa é a estrada Tidin, que liga a cidade de Tedim. A gente não tá mais na região dos crocodilos. É porque eu acho que os crocodilos não são a única pista para o que aconteceu em Runry. Tá parecendo cada vez mais que os crocodilos famintos não podem explicar sozinhos as mortes de mais de 900 soldados japoneses na ilha de Runry. Talvez a pergunta seja por que tantos soldados japoneses se arriscaram dentro das águas infestadas de crocodilos? A gente veio até as colinas Tin, perto de onde aconteceu uma das batalhas mais sangrentas, para saber mais sobre o que aconteceu ao exército japonês na Birmânia. Cara, olha isso, é incrível. Ah, é? É uma vista linda, né? Por outro lado, para um grupo de soldados, isso aqui é muito chão para percorrer. Vamos retroceder para os primeiros meses da Segunda Guerra, quando os japoneses pareciam imbatíveis. No meio de 1942, eles estavam com aliados sob controle. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Os Estados Unidos começaram uma longa e sangrenta campanha para retomar o Pacífico. E em 44, a maré estava mudando a favor dos aliados. O Japão começou um novo e audacioso ataque contra a joia da coroa do Império Britânico, a Índia. Os britânicos jogaram tudo o que tinham contra o avanço japonês. Os exércitos se encontraram perto das colinas Tin, na fronteira entre a Birmânia e a Índia. Esse foi um dos combates mais sangrentos da Segunda Guerra. E de todos os campos de batalha da guerra, esse lugar tem um significado especial para mim. E por que você quis vir aqui? Olha, essa guerra foi do meu avô. Meu avô se chamava John Bruce Faulkner. Em 1944, ele era um tenente de 19 anos do Regimento Real de West Kent.
E ele esteve aqui, um dos milhares de soldados britânicos posicionados para parar os japoneses. Cara, isso é incrível. Ele deve ter visto muita ação. Viu sim, ele ganhou a Cruz Militar por ter combatido na selva. Eu pensei que, para ajudar a gente a entender Renry, o que a gente tem que fazer é nos colocar no lugar dos que lutaram na selva para sentir como foi. E aqui está ele. Oi, eu sou o Suan. Eu sou o Sam. RJ. RJ. Suan Cantunt, membro da tribo Tin. Suan Cantunt é um membro da tribo Tin que vive na região por séculos. Em 44, os Tin se juntaram aos aliados e mostraram aos soldados britânicos como viver e lutar na selva. Os avós de Suan podem ter ensinado ao meu avô como viver da terra. Ele está fazendo uma armadilha. Eu vou cavar um buraco. Que tipo de animais estamos tentando prender aqui? Galos banquiva e outros animais desse tipo podem ser capturados. Quer dizer que é isso que eles chamam de armadilhas de mola? O que é isso? É uma frutinha silvestre que eu tirei de outra planta e enxertei aqui. Tem um mecanismo bem preciso, né? E não é mesmo? Delicada e cuidadosamente pensada. Se eu fosse uma galinha, eu ia querer essa frutinha. Eu vou ver se eu consigo pegar sem cair na armadilha. Você não tem chance. Vamos ver. Cuidado! Ei! Olha só isso. Isso é impressionante, funciona mesmo. Mas eu peguei a frutinha. E será sua última frutinha. As tribos da montanha que se juntaram aos aliados não ofereceram somente ajuda. No início, birmaneses tinham dado boas-vindas aos japoneses como salvadores do colonialismo britânico. Mas os japoneses logo revelaram ser conquistadores cruéis. E muitos nativos pegaram em armas para lutar pelos aliados. Emboscavam as patrulhas japonesas, resgatavam pilotos aliados e até construíram uma pista de pouso. Nessa selva, eles eram os mestres em perseguir a presa e escapar da morte. Cara, nossa, eu consegui. Olha você, tá igual um macaco. Como foi que esse cara fez isso? Muito bom. Até que não doeu. Por que é importante ter essa plataforma na árvore? Os animais não costumam olhar para cima. Eles só olham para o chão, porque predadores como os tigres só atacam pelo chão. É claro que a gente tem uma vista melhor daqui de cima. Faz sentido. E também os soldados inimigos vão procurar em cima das árvores. O seu avô já te contou do tempo que ele ficou aqui? Não, bem raramente. Ele era atormentado por tudo isso. Ele falava uma vez ou outra e só quando ele estava jogando xadrez. E o que ele dizia? Não lembro com detalhes, mas é claro que ele falava sobre os japoneses, sobre a guerra, e ele tinha um olhar um tanto distante. Geralmente há segundos de me dar um checkmate. Espero que em mais de 4 movimentos. Eram mais que 4 movimentos. Uns 5 ou 6. Eu nunca cheguei perto do lugar onde o meu avô lutou. Mas isso aqui, em 1944, era um campo de batalha. Nossa! Estamos chegando perto do tanque. Isso é incrível. Nunca tinha visto um desses de cabeça para baixo. Te dá uma nova perspectiva. Eu acho que não é muito legal ficar olhando embaixo de um tanque. Acho que é um modelo M3 Lee Grant que não funcionou bem na Europa. Eram visíveis em terreno plano e sabemos que eles foram fundamentais para os aliados virarem um jogo contra os japoneses. São mencionados nos registros e trouxe alguns comigo. Vai dar uma ideia do que faziam aqui e como influenciaram a guerra. Vamos ver, 30 de agosto. As companhias A e D se movimentaram de manhã. A companhia D pela rodovia com apoio do tanque e a companhia A pelo flanco direito. Era assim que os soldados se movimentavam.
9 horas, a companhia A se deparou com um tiroteio no topo do terreno, mas continuou a avançar. Eles continuaram o caminho debaixo de tiroteios. 14 horas, as armas de 115 milímetros que deram problemas depois de 10 horas foram acopladas aos tanques e veio a calmaria. Viu? Como tudo era eficiente? Fala alguma coisa do seu avô? E ver isso é uma coisa muito comovente mesmo. Em 3 de setembro de 1944, os oficiais desistiram durante a semana. O tenente H.B. Faulkner, do West Kent Reel, por causa dos ferimentos de combate, ele estava machucado. A luta nesses morros e nas planícies abaixo foi o momento decisivo da campanha birmanesa. Os japoneses foram muito além da área de acampamento e as defesas britânicas aguentaram. Com pouca comida e equipamentos, os japoneses tiveram dificuldades de sobreviver na selva e começaram a perder a guerra da Birmânia. Mas como podemos criar um paralelo entre a luta aqui e o massacre da ilha Renwi? À medida que a derrota se aproximava, quase 1000 soldados japoneses escolheram a morte por crocodilo do que a vida em uma selva infernal? De acordo com Guinness, o livro dos recordes, quase 1000 soldados japoneses foram devorados por crocodilos em um manguezal birmanês em uma noite perto do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso é o que a gente já descobriu. 1. Seriam necessários uns 1000 crocodilos famintos para devorar quase que imediatamente 1000 seres humanos. 2. De jeito nenhum havia tantos crocodilos nos mangues de Ramree naquela noite. Se os crocodilos não mataram soldados japoneses, eles poderiam ter morrido por causa da selva? No início da Segunda Guerra, os japoneses eram famosos como combatentes na selva. Mas com os acampamentos distantes e tendo que sobreviver com pouca comida e água, a vida na selva ficou difícil. Nas colinas Tin, a gente teve só um gostinho dessas condições severas. E agora vou ouvir uma entrevista de quem realmente sobreviveu a elas. Isao Imanishi. Um japonês veterano da Guerra da Birmânia, cujas memórias da Segunda Guerra são uma crônica do inferno. O inimigo dava tiros de canhão, um após o outro. E além disso, os aviões estavam atacando. A gente quase não era atacado pelas tropas. Era simplesmente insuportável. Combater os aliados era ruim o suficiente, mas a selva se tornou outro inimigo mortal. Na Birmânia, 6 meses são de chuvas e 6 meses de calor. A gente não ficava seco, as estradas viravam rios. A gente não tinha experiência com área montanhosa, então perecemos. Os suprimentos não conseguiam chegar na gente porque estávamos no meio da selva e a cadeia de montanhas era instável. Assim, não tinha como a gente vencer. Depois do tempo que passamos nas colinas Tin, eu sabia do que ele estava falando. As grandes batalhas de 1944, quando as tropas japonesas perderam contato com o acampamento. Depois dessas batalhas, os antes invencíveis japoneses começaram a cair diante das investidas aliadas. No último ano da guerra, a vida deles nas selvas da Birmânia se tornou mais e mais desesperada. Foi em janeiro de 1945. Fugimos por 8 meses até o fim da guerra. Passei por maus bocados. Todo o tempo eu estava fugindo. Em 1945, a campanha japonesa na Birmânia sofreu perdas desesperadoras. 30.000 soldados japoneses foram mortos em combate. Malária e outras doenças mataram ou incapacitaram outros 20.000. Às vezes ainda sonho com isso. A maioria morreu de malária. Primeiro, os abutres sobrevoavam e comiam as tripas. Depois de uma semana, havia as larvas. Em um mês, o corpo se tornava um esqueleto. Então,
O que aconteceu foi que eu pensei que também ia morrer de malária. A estrada indo a leste da fronteira indiana ficou conhecida como Hakotsukaido, ou a Estrada dos Ossos, por causa do grande número de cadáveres japoneses que enchiam o lugar. Os corpos estavam por todos os lados, mas eu acho que a maioria morreu mais na selva do que na estrada. Eu não sei por quê. Em 1945, milhares morreram no interior montanhoso da Birmânia. Mas os mangues da costa birmanesa eram ainda mais mortais. Oi? Eu fiquei vendo as coisas da perspectiva japonesa. Isso saiu na London Gazette de 1948. Os prejuízos dos planos japoneses nos horrores dos manguezais. Escuros tanto durante o dia quanto à noite, é claro. Acres de florestas densas e impenetráveis, quilômetros de lama, mosquitos, escorpiões, moscas e insetos esquisitos. E, o pior de todos, os crocodilos. Cara, tinha leões, tigres. É, perigoso. Dá pra imaginar como isso tudo era terrível e era desmoralizante. E lá no fundo, eu acho que eles sabiam que iam perder. Será que era uma situação igual aos lemmings pulando de um penhasco? É tipo um suicídio em massa? É, pode ser isso. É, sabe, era uma espécie de tabu para eles se entregarem. Suicídios em massa dos japoneses eram comuns na Segunda Guerra Mundial. Seus ensinamentos diziam que se render levava a desonra para eles e para o imperador. Os japoneses se explodiam com granadas ou se jogavam em uma chuva de balas aliadas. Durante a Segunda Guerra, a cada 3 aliados mortos em combate, um era capturado. Entre as forças japonesas, a proporção era de 1 capturado para 120 mortos. Durante as batalhas de Saipan e Okinawa, milhares de civis japoneses pularam para a morte ao invés de se entregar. Para os japoneses, em muitos momentos, a morte era mesmo a única opção. O desprezo japonês ao se entregar talvez explique por que eles tratavam os prisioneiros aliados com notória brutalidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado britânico ou americano capturado pelos alemães tinham só 4% de chances de morrer em cativeiro. Mas nos campos de prisioneiros de guerra japoneses, as chances de morrer eram perto de 30%. Enfurecidos pelas histórias da crueldade japonesa com os prisioneiros de guerra, as tropas aliadas matavam os soldados japoneses que tentavam se entregar. Os japoneses prisioneiros nos campos de guerra aliados eram considerados não cooperativos. Como meu avô descobriu nos últimos meses da guerra, quando ele se viu encarregado de quase 3.000 prisioneiros japoneses. Rangoon, Birmânia. O Liatang? Sim. Eu sou o Sim. Sen. Prazer em te Prazer em conhecer. te conhecer. Obrigado por vir. Liataung, historiador. Esse é o meu avô, Ah, seu avô, sim. John Faulkner. É uma foto dele de pé em frente ao mar de prisioneiros japoneses e tem uma descrição fascinante. Espalhado junto à plantação de seringueira no Lago Kokaine, na região de Rangoon, tem um campo de prisioneiros de guerra com 3.000 soldados japoneses. Mas desde os casos de desobediência dentro do campo, o novo comandante, o capitão John Faulkner, de 20 anos de regimento de West Kent, está tratando os prisioneiros com mãos firmes. Estou tentando descobrir esse local exato, onde era a plantação de seringueira e onde era o Lago Kokaine. Essa é a região do Lago Kokaine. Essa região já foi um vilarejo Kokaine. Então era chamado de Lago Kokaine. Inacreditável. Isso aqui já foi uma plantação de Sim, seringueira? plantação de seringueira. Não só aqui, lá também. Isso é incrível. E eu tô aqui no mesmo lugar É o lugar que o seu avô em ficou. que meu avô ficou. É uma loucura pensar que meu avô tinha só 20 anos quando foi colocado no comando de um campo de prisioneiros de guerra. Foi comovente encontrar o lugar em que ele provou a própria força e coragem. E não foi só isso que descobri aqui. Taung me contou que antes dos aliados pegarem a capital da Birmânia, Rangoon, agora Yangon, eles tinham que capturar primeiro uma ilha estrategicamente crucial, a noroeste da cidade, cujo aeródromo eles precisavam para começar um ataque aéreo contra os japoneses. A ilha se chamava Ranri.
No fim de janeiro de 45, os britânicos atacaram Ranri com uma força esmagadora. A guarnição japonesa em Ranri encarava a rendição ou a morte. Essa foi a investida aliada que, de acordo com a lenda, levou tantos japoneses desesperados para as garras dos crocodilos. Ou eles simplesmente tiraram a própria vida, tal como o código do guerreiro exigia. Ou foi outra coisa que matou os japoneses aprisionados em Ranri. Voltamos para a região próximo à ilha de Ranri. Ouvimos falar de um veterano da Segunda Guerra que ainda vive aqui perto. Esperamos que ele possa nos contar mais sobre o que houve aqui quando as forças britânicas aportaram em 45. Olá. Sim. Shue Aung, testemunha da guerra. Aos 20 anos, este senhor atuou como tradutor para os aliados na guerra. O senhor ainda se lembra de quando os aliados chegaram? O exército inglês chegou em janeiro de 1945. Tinham muitos encoraçados e aviões por todo o céu. Uns quase 100. Mais ou menos isso. Ficou com medo? Fiquei muito, é claro. A gente estava escondido nas casas e apavorado. E teve alguma batalha? O senhor sabe se os japoneses defenderam a ilha? Eles chegaram por volta das 10 da manhã. Os soldados japoneses recuaram. Em 21 de janeiro, as unidades britânicas se aproximaram da ilha de Ranri, a 24 quilômetros do sul de Akihabara, o segundo desembarque na Birmânia em um mês. O ataque à ilha de Ranri dá aos aliados uma nova base, aeródromos em potencial ladeando o sul da Birmânia. Os britânicos arrasaram com Ranri. Uma frota poderosa de cruzadores e canhões assolavam a ilha, enquanto dúzias de bombardeiros e caças atacavam do ar. O bombardeio combinado reduziu as margens de defesa inimigas. Às 9h30 teve início o desembarque. Os homens praticamente não encontraram oposição. Os japoneses em Ranri não conseguiram enfrentar essa investida esmagadora e se esconderam em outras partes da ilha. Praia Keaukipio, Ilha Ranri. Vem. Olha isso aqui, cara. Ah, tem que ser aqui. Ok. Calma. Ela já foi usada, cara, e dá pra dizer que é militar, não é uma caverna natural. E olha isso. Ah, não mexe. Vamos. Dá pra ver os entalhes de cinzel por aqui tudo. Não é uma caverna para uma ou duas pessoas. Pelo menos umas 50 pessoas cabem aqui. E agora você imagina que esse não era o único bunker. Devia ter por toda a encosta. E aí não fazia diferença qual estivesse perto. Era só correr e se esconder. Deviam estar esperando um ataque e tinham tudo preparado, mas não contavam com a violência dos aliados. Ao que tudo indica, quando os aliados aportaram em Ranri, os japoneses simplesmente se esconderam. Mas o que levou eles a abandonar os esconderijos e se arriscar em águas infestadas de crocodilos? Acho que a resposta pode estar nos arquivos de guerra dos aliados, do outro lado do mundo. Arquivo Nacional, Londres, Reino Unido. Oi, RJ. Oi, Sam. E aí? Escuta, eu encontrei um relatório chamado de Operation Block. Ele descreve como, em 14 de fevereiro, a maior parte da ilha de Ranri estava limpa dos combatentes japoneses, exceto por alguns grupos isolados. Eu tô olhando pra um livro chamado Senshi Soshu. É tipo um registro oficial japonês. Olha, tem mais de 100 volumes e tem um específico chamado de O Colapso da Defesa na Birmânia. De acordo com os registros de guerra japoneses, os soldados na ilha de Ranri tentaram bater em retirada para o continente. Mas não funcionou. Foram usadas 4 embarcações militares e
cerca de 100 botes civis. Mas eles foram descobertos e o bombardeio começou. E aí as patrulhas estavam tão constantes que ficou impossível fugir. A estratégia dos japoneses foi acampar por 5 dias na enseada Minjiang, onde eles eram visíveis. Depois decidiram atravessá-la a nado na noite de 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Bingo! A noite do massacre dos crocodilos. Contada nos relatórios aliados e dos japoneses. Parece que vamos descobrir o que de verdade aconteceu naquela noite. Descobrimos versões oficiais dos ingleses e japoneses sobre o que houve na noite do massacre dos crocodilos de Ranri. E se compararmos o que vai combinar nas duas versões. E o que vão revelar sobre o mistério do massacre dos crocodilos. A Operação Block chegou em seu auge naquela noite de 18 de fevereiro às 2 horas. Eram 2 horas da manhã. 2 grandes formações de japoneses nos botes fizeram uma tentativa desesperada ao cruzar o rio Mingaung. Um dos arquivos diz que eles tinham que nadar uns 300 metros. As coisas foram bem no começo, até quase na metade do caminho. Um dos soldados teve problemas, ele estava se afogando, então gritou e foi quando as lanternas iluminaram e choveu balas nas tropas que estavam nadando. À exceção de uns poucos nadadores, é pouco provável que tenham sobrevivido à travessia. Segundo estimativas, ao menos 100 japoneses foram mortos ou afogados naquela noite. E conclui que é difícil estimar o número de baixas causadas no inimigo durante a Operation Block. 200 mortos é considerado com uma avaliação conservadora, pois se sabe que afundaram 40 botes lotados, que outros 50 talvez tenham morrido nos pântanos por exposição ao mau tempo, falta de comida e água, e 14 presos, concluindo a operação. Isso está bem longe dos 1000 que nós pensamos a princípio. O relatório japonês diz que 50 realmente passaram pelo riacho, e os outros, eles voltaram para Ranri. No final das contas, cerca de 500 voltaram para o continente. Os registros aliados e japoneses dão diferentes versões para o que aconteceu em Ranri, mas concordo em 2 pontos. 1. Muitos soldados japoneses morreram tentando fugir de Ranri na noite de 18 de fevereiro. 2. Nenhum deles foram mortos por crocodilos. Os aliados declararam que os crocodilos apareceram na manhã seguinte para se refestelar com a morte. O dia seguinte apresentava um ar macabro. Para aumentar o horror da cena, os crocodilos, antes raramente vistos, apareceram nas margens do rio, em grandes números. Há uma referência aos crocodilos, mas eles aparecem depois. Então, veja bem, os 2 relatórios que eu tenho aqui parecem concordar que não houve nenhum massacre de crocodilo. Mas que história é essa que a gente procurou desde o início? Eu suspeito de como tudo começou. Chegou a hora de visitar as pessoas que têm eternizado essa lenda e esclarecer os registros. O Guinness, o livro dos recordes, publicou que o massacre dos crocodilos de Ranri é a pior catástrofe com crocodilos na história. Sei que parece uma heresia dizer isso, mas como resultados de nossas investigações na Birmânia, acho que o Guinness está errado. Estou aqui para conhecer o editor-chefe, Craig Glinday. Oi, sou o Sam. Craig Glinday, editor-chefe do Guinness. Eu queria saber mais sobre a catástrofe com crocodilos. De onde vem o recorde? Esse recorde vem de uma fonte bem confiável, assim pensávamos, um livro publicado em 1960. Essa é só uma parte de uma ampla seleção de provas que encontramos e que mostra que o recorde é falso. Sabemos que muitos mais sobreviveram no ataque. Os registros militares são interessantes porque, é claro, não havia acesso na época, então acreditávamos no recorde sem saber, talvez, de toda a história. Obrigado por esclarecer isso. É fascinante ver essas coisas que não sabia antes. Eu acho que preciso fazer uma mudança na minha próxima edição. Mollmedia Mondrug, Gütersloh, Alemanha. Oi, RJ. Oi, e aí? Adivinha onde eu tô? Onde?
Tô na fábrica alemã onde fazem a triagem do Guinness, o livro dos recordes. Que legal. É. Quer dar uma olhadinha em um? É? Abre aí. Tá, vamos nessa. Pergunta sobre as maiores fatalidades com humanos em ataque de crocodilos. A nova pesquisa do canal National Geographic lançou dúvidas sobre a história, ou pelo menos na extensão dos mortos. Oficialmente, a gente mudou o recorde histórico? É claro que mudamos o recorde. Isso não é legal? Agora temos uma boa ideia do que levou à lenda do massacre dos crocodilos. Depois de uma batalha nos manguezais, os aliados fizeram prisioneiros só uns poucos sobreviventes. No dia seguinte, os crocodilos foram vistos em grande número, refestelando-se com a morte. Uma paisagem sinistra que deu origem à fantasia macabra. Caso encerrado. Estou feliz por termos corrigido o recorde histórico. Quando a gente revela os mitos e conta a verdade sobre a Segunda Guerra, honramos a geração do meu avô. Uma geração que lutou bravamente e sofreu muito em um dos lugares mais perigosos do planeta.